E fala, devs, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula do mini curso de PySide 2, da montagem do gerador de senhas, e na aula passada nós vimos como colocar uma fonte de fora, que não esteja dentro do PySide, então uma fonte baixada para colocar no nosso projeto, e além disso também nós vimos o começo da lógica da geração de senha aleatória. O que nós veremos hoje é como determinar o tamanho da nossa senha com o KeySlider, então é um widget que nós podemos mexer para frente e para trás e ter um valor disso. E nós também teremos botões chamados de checkbox, que nós podemos selecionar alguns deles para determinar o que vai ter na nossa senha. Então se nós queremos que seja somente com números ou números e letras minúsculas, e assim ter uma senha que a gente possa gerar do nosso jeito, totalmente personalizável. Então sem mais delongas, bora para a aula! E lembrando também, pessoal, o código da aula de hoje na descrição do vídeo e também a playlist desse mini curso com PySide 2 na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui no PyCharm é copiar a nossa aula anterior para a gente manter o código igual. Então vamos aqui na aula 2, Ctrl C, em gerador de senhas, Ctrl V e renumere aqui para a aula 03. Feito isso, agora nós podemos ir para o nosso Qt Design. Nós vamos agora modificar o código da aula 3, não da aula 2. Então vamos aqui, abrir o Qt Design Open. Vamos aqui em documentos, procuramos onde está a nossa pasta aqui. Então está como projetos PySide 2, gerador de senhas, aula 03, interface, interface.ui. Abrir, está aqui. Essa interface não está da maneira como nós ajeitamos o nosso código com a fonte, mas isso pouco importa, a gente não vai trabalhar com isso agora. O que nós temos que fazer agora é criar os nossos widgets, colocar aqui os nossos widgets para gerar nossa senha conforme o que a gente quer. Então um KeySlider para determinar o comprimento e o checkbox para você saber quais são os caracteres que você queira colocar na tua senha. Então o que nós vamos fazer primeiro aqui é na main window aqui, nós vamos aqui em cima nesse ícone aqui Break Layout. Então a gente vai quebrar o layout, agora a gente vai aumentar aqui. Então a gente tem que primeiro aqui no main window, selecionar main window ali no menu. Vamos aqui colocar o máximo dele, então como 1000. A largura e a altura como 1000. Para a gente poder trabalhar aqui e ficar melhor, senão fica tudo muito apertado. Então aqui a gente consegue trabalhar, depois a gente volta para o tamanho original. Então o que nós temos que colocar aqui? Então é uma label para indicar qual que é o nosso widget, saber o que ele faz, o nosso slider e uma label também para indicar qual que é o valor desse slider. Então nós vamos aqui colocar uma label. Então aqui nessa label nós vamos escrever comprimento, 2 pontos. Clicando na label aqui, nós vamos aqui em cima no menu amarelo até aparecer Object Name, label, nós escrevemos label comprimento. Então para a gente poder alterar esse valor depois também, alterar a fonte na verdade, nós vamos colocar uma outra label aqui também no final. Então essa text label a gente pode deixar como text label, a gente não precisa modificar. Então essa label aqui será label valor comprimento, para a gente poder alterar daí aqui o valor do comprimento. E aqui nós vamos colocar um slider, e é um slider horizontal. Então clicando nele aqui, nós colocamos slider comprimento. Feito isso, nós podemos agora selecionar esses 3 novos widgets. Então a label do comprimento, o próprio slider e a nossa label para mostrar o valor do slider. Então feito isso, aqui em cima nós temos aqui o layout horizontal, clicamos nele e ele está aqui de modo horizontal, está tudo certinho. Vou jogar o botão um pouco mais para baixo aqui e agora nós vamos colocar os nossos botões para a gente poder trabalhar com eles. Só que vamos colocar eles dentro de um grupo para ficar fácil a visualização, ficar bem ajeitadinho. Então aqui na barra de pesquisa nós procuramos como Group Box, arrastamos ele para cá, esse Group Box. Podemos aumentar aqui para ficar melhor a nossa visualização. E aqui nesse Group Box a gente pode apagar e escrever aqui como caracteres. Então tá tudo certinho aqui sem nenhum problema. Agora aqui dentro a gente pode colocar quantos widgets nós quisermos. Então a gente pode separar os widgets em grupos, nessas caixas de grupos, para poder trabalhar de um modo melhor, para deixar separadinho para aplicativos que você queira fazer. Aqui no caso só para deixar melhor o nosso aplicativo aqui. Então vamos aqui colocar como checkbox. Então checkbox a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então aqui na primeira checkbox nós vamos escrever
minúsculas. Opa. Escrever errado aqui. Minúsculas. Na checkbox de baixo nós vamos escrever maiúsculas. Eita, tá difícil, hein? Maiúsculas. Um checkbox aqui do lado da minúscula, números. E na última checkbox aqui vamos escrever especiais. Só que agora para cada checkbox a gente tem que nomear esse checkbox para saber o que ele faz, né? Então minúsculo aqui, nós vamos escrever aqui checkbox minúscula. Minúsculas, para saber que são de letras. Na maiúscula a mesma coisa. Checkbox maiúscula, sem acento, sem espaço. Opa, em números aqui. Checkbox números. E aqui nos especiais, mesma coisa. Checkbox especiais. Então, feito isso aqui, ele já está pronto, agora é só ajeitar o layout. Então, dentro do nosso group box de caracteres, nós clicamos nele e aqui em cima nós temos alguns layouts novos. Então, o de horizontal e vertical, e aqui o comum layout in a grid, que é como se fosse uma grade. Então você consegue selecionar a linha e a coluna que você queira colocar esse widget. Então no nosso caso colocaremos aqui em grade. Ele já ajeita, só jogar os especiais aqui para cima. Então veja que eu posso deixar um espaço vazio aqui sem nenhum problema, mas no caso eu quero deixar tudo certinho, então já está no layout de grade. Podemos clicar aqui no nossa tela principal aqui para fazer o layout vertical, e agora tem tudo certinho aqui como a gente precisa. Botão direito, gerador de senha, layout alignment, center horizontally, e tá tudo certinho. Então podemos salvar. Se a gente der um Ctrl R aqui, a gente vai poder ver como que ele está. Então a gente pode aumentar e diminuir, né, até 1000. Então acredito que esse tamanho aqui esteja bom, um pouquinho mais para baixo talvez. E aqui no botão, eu acabei esquecendo, clicar no botão direito aqui do mouse, size, layout alignment, center horizontally, aí fica a centração, fica uma barra grande. Então a gente pode ajeitar aqui, talvez aqui desse tamanho, na largura e na altura, aqui acho que assim tá bom. Então o novo tamanho aqui da nossa main window deu 587 por 447. Então vamos modificar aqui o tamanho mínimo para 600, que é o valor um pouquinho mais próximo, né? E aqui para altura para 450. E aqui o nosso tamanho máximo para 600 e aqui para 450. Então se a gente ajeitar aqui, puxar do lado aqui, ele já está um quadrado aqui, então tá bem bacana. Salvamos e agora a gente pode voltar lá pro PyCharm. Pessoal, acabei me equivocando aqui na montagem da nossa interface gráfica. Aqui na label do comprimento não é label comprimento, é label slider, porque pode acabar confundindo com a do comprimento mesmo. Então label slider, e aqui nesse text label tá label valor comprimento. Aqui sim é valor comprimento, acabei confundindo sem querer. Então agora tá tudo certo, podemos ir pro PyCharm. E pessoal, aqui já no PyCharm ele é aberto com o nosso código da aula 3. Nós temos que modificar algumas coisas. Então temos que modificar as labels aqui, colocar as fontes. Adicionar agora a função ao nosso slider para a gente poder trabalhar com ele. E esse slider também gerar um número de caracteres para que a gente possa ter uma quantidade de caracteres do que a gente quer, não uma quantidade de caracteres limitante. Então o nosso aplicativo ele está assim, ó. Botão direito na tela, Run App. Então ele está desse jeito aqui. Com o nosso comprimento aqui, a gente pode mexer aqui certinho. Então o que nós temos que fazer é modificar as fontes desses novos widgets aqui, para ficar a fonte padrão do nosso aplicativo. E quando a gente movimentar aqui, onde está esse text label, vai ter que aparecer o valor que é aqui do nosso comprimento. Então vai de um valor X até um valor Y. Aqui os caracteres, quando a gente for selecionar e clicar em gerar, vai gerar uma senha de comprimento X com caracteres Y e Z daí. Então é isso que a gente tem que fazer agora. E agora, pessoal, o que nós temos que fazer é modificar um pouco o nosso código aqui na parte das fontes, para não ter que ficar repetindo a mesma informação sempre, para que a gente possa fazer um código mais rápido e mais legível. Então aqui nas nossas fontes,
Aqui depois de configurar fonte, nós vamos colocar a fonte mais utilizada no nosso aplicativo, que é a fonte de tamanho 14. Então a gente já consegue trabalhar com ela sem ter que ficar repetindo essa informação. Então vamos aqui em fonte, a nossa fonte, então que fonte, aqui fonte família índice 0 e o tamanho 14. Aqui para a fonte do título nós queremos tamanho 24, então estamos reescrevendo essa fonte dessa maneira. E o que nós vamos fazer aqui agora é a mesma fonte, só alterando se será em negrito ou não. Então aqui, essa fonte label 100 nós podemos retirar. Aqui fica somente fonte, set bold, true. E aqui na fonte label senha a mesma coisa. Aqui para o campo da senha, nós podemos apagar tudo aqui até fonte, ponto, set bold como false. E aqui nós passamos a nossa fonte. Para o botão é a mesma coisa. Então fonte.set bold false. Então não quero que seja em negrito. E aqui a gente apaga para que ele saiba qual fonte que é. Botão direito só para ver como está o nosso aplicativo aqui. Não deu nenhum erro, então tá tudo certinho. Sem clicar aqui em gerar, vai gerar a senha do jeito que a gente quer. Então não tem nenhum erro. Então agora nós podemos colocar agora as fontes nos nossos novos widgets. Então aqui, fonte da label do slider. Então aqui, font.set bold como true, self.ui label slider .set font. E aqui a nossa fonte. Vamos aqui para agora a fonte da quantidade de caracteres. Aqui nós vamos colocar fonte.set bold como true, self.ui.label comprimento.set font como a nossa fonte. E agora nós temos que colocar o nosso grupo de caracteres. E eu acabei esquecendo de dar um nome para esse grupo aqui. Então voltando ao nosso Qt Design, clicamos aqui no Group Box Caracteres. E aqui no Object Name, apagando, escrevemos aqui Group Box Caracteres. Pronto. Salvamos. Voltamos aqui para o nosso PyCharm e agora vai ficar completinho. Então, fonte do grupo de escolha dos caracteres. Então aqui font.set bold como true. Então aqui self.i.group box caracteres .set font a nossa fonte. Então feito isso aqui, podemos executar o nosso aplicativo para ver como que ele tá. Tá tudo certinho, sem nenhum problema. Então ficar um tamanho grande é bom para poder ler, né? Fica melhor. Então aqui nós estamos com ele certinho aqui, gerando o que a gente precisa, os botões sendo funcionais aqui, sem nenhum problema. Então podemos fechar aqui. Agora a gente vai começar a colocar o valor máximo e mínimo dentro do nosso slider, que é importante a gente saber o tamanho da senha. Então a senha tem que começar com 5, o tamanho mínimo 5, o tamanho máximo 80, sabe? Então você pode selecionar. Então vamos colocar aqui tamanho máximo e mínimo do slider. Então aqui self.ui.slider comprimento, só para saber se é isso mesmo, aqui não envia dúvida, slider comprimento ponto set mínimo de 6, self.ui.slider comprimento ponto, o self tem que estar escrito certo aqui, isso, set maximum, o mínimo é com M e o máximo é 32. Então vai de 6 até 32 o nosso slider. Então agora o que a gente tem que fazer é mostrar o valor inicial do slider, porque quando a gente começa aqui o nosso slider, ele está mostrando
esse valor text label. Então, como a gente pode deixar que a gente não vai utilizar esse text label, nós usaríamos um número, né? Então ficará menorzinho também esse espaço, o tamanho aqui, o comprimento vai ficar maior e cada vez que a gente mexe aqui vai modificar o valor aqui dentro. Então vamos colocar aqui, vamos mostrar o valor inicial do slider. Então self.i.label comprimento.setText, então vamos colocar um texto padronizado. Então ele é uma string porque é retornado um número aqui, mas para colocar dentro da nossa label, a gente tem que colocar como se fosse uma string. Então self.ui.slider.comprimento.value. Então é o valor que ele vai estar naquele momento. Então botão direito, run app. Veja que ele já está em 6 ali o valor. Se eu modificar, ele não modifica, porque a lógica não é para isso, mas veja que agora o tamanho já começa em 6, que é o nosso valor mínimo. Então podemos fechar aqui. E agora nós vamos mostrar qual que é o valor desse slider. Para quando a gente mexer no slider, esse valor ele aparecer no nosso aplicativo. Então vamos aqui mostrar o valor do slider. Então self.i.slider.comprimento.value changed. Então quando mudar um valor eu quero que ele chame alguma função. .connect, então ele vai conectar alguma função. E é a função self atualizar slider. Então a gente tem que criar essa função ela não existe. Então vamos aqui depois do botão e antes de gerar a senha aqui, da função gerar senha, vamos criar aqui atualizar slider. Então aqui essa é uma função responsável por atualizar o valor do slider. Então vamos aqui mostrar o valor do slider atualizado. Então vamos obter a variável valor do slider, self.i.slider caracteres não, comprimento.value. Então qual que é o valor dele? Agora a gente vai escrever na nossa label do comprimento qual que é esse valor, né? self.i.label comprimento.setText, uma string e aqui o valor. Então esse primeiro aqui é para quando iniciar o aplicativo ele já mostrar no valor padrão, para não mostrar aquele text label. Então vai mostrar no valor padrão 6. E toda vez que eu mexer nesse slider, ele vai chamar essa função, e essa função faz o quê? Pega o valor atual do slider e passa para essa label. Então botão direito aqui, run app. Se a gente for mexer aqui, veja que agora ele mexe certinho até o 32, até o 6. Então aqui está mostrando qual que é o valor do nosso slider. Então agora com a lógica pronta para atualização do nosso slider, a gente pode pegar esse novo valor do slider e passar para a senha para o comprimento que a gente quer. Então aqui na função gerar senha, nós vamos pegar esse comprimento aqui e tirar esse 12 e passar agora o valor do nosso slider. Então self.i.slider comprimento.value. Então ele vai retornar qual que é esse valor. Os caracteres aqui, por padrão que a gente está fazendo, é que eles sejam todos os caracteres ao mesmo tempo. Então, só para ver se está funcionando aqui certinho, run app. Vamos aqui um 6 gerar, eles geram com 6 caracteres. Se for 32, gera com 32 caracteres. Se eu colocar aqui com 19, gera com 19 caracteres. Então ele está gerando do jeito que a gente quer. Só que o problema é que eu possa querer somente números de letras minúsculas ou somente maiúsculas especiais, que são essas opções aqui de baixo. Então a gente tem que colocar essa lógica aqui. Então esses caracteres, eles não podem ser mais por padrão todos os caracteres disponíveis. A gente tem a opção de selecionar esses caracteres. Então podemos apagar aqui e aqui colocar uma string vazia, que vamos alimentar esses caracteres ao modo que a gente for selecionar o tipo de caractere que a gente quer na nossa senha. Então aqui nós vamos verificar qual caixa de seleção foi selecionada. Então qual checkbox está sendo selecionado? Está 1, 2, são todos?
ou não é nenhum, acaba gerando uma senha sem nenhum, então tem que avisar isso também. Então, if self.ui.check box minúsculas.is checked, então se ele está selecionado essa caixa das minúsculas, então quero que os caracteres recebam ele mesmo mais a string ponto ASCII lowercase. Se o checkbox das maiúsculas estão selecionadas, caracteres string.ASCII uppercase. Então faremos isso para também os caracteres dos números e dos especiais. Então, colocado o dos especiais e dos números, agora nós temos que verificar se o tamanho da senha ele é válido. Então, por exemplo, eu quero fazer uma senha com números e eu coloco uma senha de um tamanho 20, mas nós temos somente 10 números. Então é uma senha que não vai dar certo a quantidade de números. Então a gente tem que indicar que essa senha não tem como ser gerada somente com números com 20 caracteres. Então para isso nós faremos uma verificação aqui. Então verificar se o tamanho da senha, verificar o tamanho da senha, tamanho da senha. Então aqui, se o comprimento dos caracteres for menor do que o valor do comprimento que eu selecionei, então self.i.linha senha.setText. Então vamos informar diretamente na nossa linha da senha. Então aqui é erro, dois pontos, quantidade de caracteres insuficiente. E também temos que verificar se os caracteres eles existem, né? Se você selecionou os caracteres, pode não ter selecionado sem querer. Então, if not caracteres, então se não for selecionado o caractere sem querer, self.i.linha senha.setText. Aqui nós passamos também qual que é o erro. Nenhum caractere informado. Então, feito isso aqui, já está pronto o nosso gerador de senhas. Então, run app. Se eu colocar aqui gerar sem ter selecionado senha, ele vai mostrar aqui. Opa, acabei errando em algum lugar aqui na linha 95, coloquei com letra minúscula. Vamos ajeitar aqui isso aqui no especiais. Isso, check. Pronto, agora a gente pode reexecutar aqui e ver. Então, ó, nenhum caractere informado, então não tem o que fazer. Então se eu colocar aqui em números e pedir para gerar com 6, ele gera. Aqui com 6 também. Então se eu passar aqui, por exemplo, para 17, ele vai falar quantidade de caracteres insuficientes, que nós só temos 10 números. Então eu posso selecionar aqui números especiais e ele vai gerar com 17. Minúsculas e números, eu quero gerar com 32. Então ele vai me gerar com 32. Quero somente maiúsculas. Então lembrando que tem 26 letras no alfabeto, então 16 aqui, maiúsculas e minúsculas, com 32. Então ele vai gerar aqui do jeito que você quer, as senhas aleatórias, e você consegue controlar o tamanho e também quais caracteres estarão presentes na senha. E pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido como trabalhar com o slider, com o Groupbox e também com o checkbox. São widgets muito importantes e muito utilizados na interface gráfica para o usuário, né? Para o usuário ter mais controle sobre o aplicativo. Espero que vocês tenham entendido como funciona a lógica para você colocar um valor atualizado do slider na sua interface gráfica e utilizar esse valor também para melhorar a lógica da geração da senha. Então você consegue ter os caracteres e também o tamanho da senha totalmente personalizado. E na próxima aula nós veremos como colocar imagens dentro do botão da nossa interface gráfica e também um botão para copiar a senha. Assim você precisa ficar selecionando o campo da senha, você clica no botão e você já tem a cópia da senha para você colar onde você precisa. E no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo, até lá, fiquem com Deus e fui!